Questão 35 a 38. Encontrar y duas linhas por derivação implícita. Então vamos lá. Derivando aqui implicitamente, a gente obtém o seguinte, ó. Pela regra da potência, a derivada de 9x ao quadrado vai ser o quê? 18x. Mais, novamente pela regra da potência, a derivada de y ao quadrado é 2y. Como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y'. Igual. A derivada da função constante igual a 9 é 0. Agora a gente isola o y', né? 2y vezes y' é igual a menos 18x. Ou seja, y' é igual a menos 18x sobre 2y. Isso está multiplicando, passou dividindo. E dá para a gente simplificar o 18 com o 2. A gente vai obter o quê? Y' menos 9x sobre y. Aqui, ó. Aqui a gente já tem o quê? A derivada primeira, né? Agora eu devo calcular a derivada segunda. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então a gente vai olhar para essa função e derivar essa função. Vamos lá. A derivada segunda vai ser igual à derivada dessa função. Observe que aqui a gente tem um quociente. Portanto, eu vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função como sendo o menos 9x e a segunda função como sendo y. E aí a gente vai obter o seguinte. A derivada da primeira, a derivada de menos 9x é menos 9. Derivada da primeira vezes a segunda função, que é o y, menos a primeira função, que é o menos 9x. Então, com o menos na fórmula vai ficar mais 9x. Vezes a derivada da segunda. A derivada de y é o y'. Isso tudo sobre a segunda ao quadrado. Sobre y ao quadrado. Estou usando aqui a regra do quociente, considerando a primeira função menos 9x e a segunda função como sendo o y. Bom, agora o que eu vou fazer? No lugar desse y', você coloca o menos 9x sobre y. Aí então você vai obter, ó, y duas linhas vai ser igual a menos 9y mais 9x vezes o y', que é o menos 9x sobre y, isso tudo sobre y ao quadrado. Pouco mais, 9x vezes menos 9x, vamos resolver essa continha aí, olha, y duas linhas vai ser igual a menos 9y, mais vezes menos 81x ao quadrado sobre y. Estou multiplicando aqui, 9x por menos 9x. Tá? Isso tudo ainda sobre y ao quadrado. E agora eu vou tirar um mínimo aqui no numerador. E eu vou obter y duas linhas é igual. Aqui está o y ao quadrado, né? E aqui o mínimo é y. Y dividido por 1 dá y, vezes menos 9y, menos 9y ao quadrado. Que mais? Y dividido por y dá 1, vezes menos 81x ao quadrado é menos 81x ao quadrado. Já estamos chegando lá. Agora, o que a gente obteve é uma divisão de frações. O que eu devo fazer? É repetir a primeira fração, que é essa aqui, e multiplicar pelo inverso da segunda. Só que é o seguinte, ao repetir a primeira fração, eu já vou olhar para esse numerador e colocar o menos 9 em evidência, porque nas duas parcelas a gente tem o menos 9, tá? Então, quando você coloca o menos 9 em evidência, você vai obter o seguinte. Menos 9y ao quadrado dividido por menos 9 vai dar y ao quadrado. Depois, menos 81x ao quadrado dividido por menos 9 vai dar mais 9x ao quadrado. Ainda sobre y. Estou fazendo duas coisas em uma só, tá? Estou resolvendo a divisão de fração, estou repetindo a primeira fração, que é essa aqui, só que com o menos 9 colocado em evidência. Agora vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de y ao quadrado é 1 sobre y ao quadrado. Pouco mais, y duas linhas vai ser igual a menos 9. Olha para a lei de associação aqui, olha para a expressão, melhor dizendo. Ó. O que é y ao quadrado mais 9x ao quadrado? Aqui, ó. Y ao quadrado mais 9x ao quadrado. O que é isso? Dá 9. Então vou tirar esse parênteses aqui e colocar 9. Vai ficar menos 9 vezes 9 sobre y vezes y ao quadrado é y ao cubo. Finalizando, a derivada segunda vai ser menos 9 vezes 9, 81 sobre y ao cubo. Pronto. Acabou o exercício. Está aí a derivada segunda. Questão 36, também encontrar y duas linhas por derivação implícita.
Então vamos lá. Inicialmente, derivando uma vez implicitamente, a gente vai obter o seguinte. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Novamente, faço essa observação para você. É bom a gente saber de cor a derivada das funções básicas para a gente ganhar um tempo na hora que a gente está fazendo exercício, tá? Tipo a derivada do seno, o cosseno da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, tá? É isso que eu quero dizer. Bom, então a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, mais a derivada de raiz de y é 1 sobre 2 raiz de y, só que aqui eu estou derivando uma parcela em y. Derivou uma parcela em y, acrescente 1 y', igual a derivada de 1 é 0. Agora a gente isola o y', né? Então vai ficar assim, ó, 1 vezes y' é y' sobre 2 raiz de y é igual essa parcela aqui para o segundo membro, menos 1 sobre 2 raiz de x. Bom, esse 2 com esse, você pode simplificar. Vai sobrar o quê? Y' é igual, olha, esse raiz de y está dividindo, passa multiplicando, vai ficar menos raiz de y sobre raiz de x. Pronto, aqui está a derivada primeira, tá? O y'. Bom, mas não é isso que ele quer, né? Ele quer que a gente calcule a derivada segunda, né? A derivada segunda. A derivada segunda vai ser a derivada dessa função. Então, vamos às contas. y' vai ser igual a menos, né? Agora eu vou usar a regra do quociente aqui nessa fração, considerando a primeira função como sendo raiz de y, a segunda função como sendo raiz de x. E o menos já estou considerando aqui, tá? Então vai ficar assim. A derivada da primeira função, a derivada de raiz de y é o quê? É 1 sobre 2 raiz de y. Como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y'. Bom, o que mais? Derivada da primeira vezes a segunda função, que é quem? A raiz de x, mais a primeira função, melhor dizendo, menos a primeira, ou seja, menos raiz de y, vezes a derivada da segunda. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Muito bem. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado, ou seja, sobre raiz de x ao quadrado, que vai dar x, né? Vai dar x. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte agora, vamos resolver aqui o numerador. Ó, vai ficar assim, y, duas linhas, vai ser igual a menos traço principal x. Bom, aqui vai ficar y', raiz de x sobre 2 raiz de y, essa parcela aqui. Aqui vai ficar o quê? Menos raiz de y sobre 2 raiz de x. Bom, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? O seguinte, onde tiver o y', nós vamos colocar o raiz de y sobre o raiz de x, tá? Então, vai ficar assim, ó, y, duas linhas, é igual a menos traço principal x. Bom, aqui vai ficar, então, raiz de x sobre 2 raiz de y, ó, raiz de x sobre 2 raiz de y, que multiplica o y'. Mas quem é o y'? Menos raiz de y sobre raiz de x. Sobre raiz de x. Tá? Ainda menos raiz de y sobre 2 raiz de x. Conforme você já observou, olha só, esse raiz de x com isso você simplifica e o raiz de y com isso também você simplifica. O que vai sobrar ali no numerador? Vai sobrar o seguinte, menos 1 sobre 2, e ainda menos raiz de y sobre 2 raiz de x. Que mais? Isso tudo ainda sobre o x, tá? O menos está sendo considerado aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo aqui nesse numerador, Vamos ver o que vai dar. Quando você tirar o mínimo, vou fazer aqui no cantinho, vamos ver se vai dar certo. Y, duas linhas, vai ser igual a menos traço principal, aqui está o x. E o mínimo aqui vai ser quem? 2 raiz de x, né? 2 raiz de x. Então, 2 raiz de x dividido por 2 vai dar raiz de x, vezes menos 1, menos raiz de x. Depois, 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x vai dar 1, vezes menos raiz de y, menos raiz de y. Tá?
Então, y duas linhas vai ser igual a quem? Deixa eu fazer essa parcela aqui logo, olha só. Aqui tem menos raiz de x, menos raiz de y. Aqui tem raiz de x mais raiz de y. Tá? Tá dando 1. Significa, então, que o menos raiz de x menos raiz de y vai ser menos 1. É como se você multiplicasse aqui por menos 1. Ó. Vai ficar menos raiz de x menos raiz de y igual a menos 1. É o que está aparecendo aqui. Então, o y duas linhas vai ser menos. Aqui vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de x sobre x. Agora, divisão de fração, o que eu devo fazer? É repetir a primeira fração, que é 1 sobre 2 raiz de x. Por que eu já estou colocando positivo? Porque esse menos com esse menos aqui já vai ficar positivo, tá? Estou repetindo a primeira fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda. 1 sobre x. Agora sim, finalizando, a derivada da segunda vai ser 1 sobre 2x raiz de x. Pronto, está aqui o y duas linhas pedido.